Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades de semana 4 do volume 6 dos PETs. Atividade 1. Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos em que ocorreram. Aí ficou assim, pessoal. Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção do café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras na Amazônia. Houve avanço da ocupação por causa da produção de borracha, século AB, né? Século 17, ok? Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava no litoral. Século XVI a século XVI. A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Século XVIII. Não, de século XIX. De século XIX, falei errado. Além da expansão do povoamento, acompanhou a produção de cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros. Possibilitou o início da ocupação do Amazonas pelos portugueses. Século XVIII. 2. No Brasil, colônia, a pecuária teve um papel decisivo na de expansão para o interior. Foi graças à atividade pecuarista da pecuária que a expansão foi mais para o interior, na época do Brasil colônia. 3. Sobre o fracasso do chamado ciclo da borracha na região amazônica são feitos os seguintes afirmativos. 1. Faltou mão de obra especializada, afinal a migração nordestina não foi capaz de atender a demanda? Não. Mentira, né? Até porque não precisava de mão de obra especializada e a migração nordestina foi importante para suprir a mão de obra nessa época aí, do ciclo da borracha. 2. A produção desenvolvida pelos ingleses em regiões asiáticas resultou em um produto com custo menor, dificultando a comercialização do nosso látex? Sim, a concorrência dos ingleses que acabou com o ciclo da borracha. Então a 2 é verdadeira. 3. A ocorrência da Primeira Guerra Mundial paralisou o comércio internacional, dificultando as exportações brasileiras? Não. Então, no caso, só a afirmativa 2 é correta. Então, é a letra B, apenas a afirmativa 2 correta. 4. Duas atividades econômicas destacaram-se durante o período colonial brasileiro: a açucareira e a mineração. Sobre esses dois ciclos econômicos, descreva suas principais características. Aí, pessoal, eu usei algumas delas, né? Não falei de todas. Não falei, ambas usavam mão de obra escrava, né? A principal mão de obra usada é a mão de obra escrava. Mas a ocupação do território se dava mais ao litoral, né, do país, nas duas. A atividade da mineração, no caso específico, a mineração vai promover uma maior ocupação de onde hoje é a nossa região, onde hoje é o Sudeste, onde hoje, inclusive, é o nosso estado, né, que se concentrou predominantemente aqui em Minas, né, essa atividade econômica. E ela também foi muito responsável pelo processo de independência do Brasil, né, lembrar aí dos Inconfidentes, né, que já eram pessoal que já tinha esse ideal de independência, de que o Brasil não mais fosse colônia de Portugal. 5. Quais as características dominantes da economia colonial brasileira? A propriedade latifundiária, trabalho indígena, só que aí tinha que ter acrescentar trabalho escravo também, né, e produção monocultora. A economia durante a colônia, né, Brasil colônia, ela se destacava por isso. Eram grandes propriedades, grandes latifúndios, que inclusive até hoje eles influenciam na má distribuição de terras do Brasil. Isso aí é uma herança desde essa época, né? Era usado trabalho indígena. O próprio trabalho indígena já era um tipo de trabalho escravo, e o trabalho escravo
predominantemente dos africanos, né? E era uma produção monocultura, né? Era bem mais monocultura, né? Uma cultura de um tipo só de produto. 6. Descreva sobre a atual fase econômica brasileira. Aí eu coloquei as características, né? O Brasil hoje ele tem uma economia concentrada muito no setor secundário, terciário, né? Mas ele é um grande exportador de grãos, né? De sojas e outros grãos. Inclusive ele é considerado o celeiro do mundo por isso, né? Então, sendo assim, né, o nosso setor primário é de fundamental importância para a nossa economia. O setor primário ele é de fundamental importância para qualquer país, é porque é dele que vai começar a existir, que vai nascer o que a gente come, né? Mas nesse caso específico ele é importante para a balança comercial nossa, para a nossa economia, porque a gente exporta muito grãos, né, de soja e outros que advêm do setor primário. E aí eu falo um pouco também como está a questão da nossa economia hoje, né? Ela passa por uma grave crise, né? Se a gente olha a valorização de outras moedas aí, o dólar chegando quase aos R$ 6 aí, o euro muito mais que isso, o libra muito mais que isso em relação à nossa moeda, que é o real, né? Então a gente passa por uma grave crise econômica que já dura já há alguns anos, vem lá do ano de 2015, 2016 principalmente, né? Essas crises econômicas elas estão ligadas a decisões políticas e articulações políticas, né? A questão muito política, né? O Brasil também vive há muitos anos aí, desde essa época principalmente, crises políticas, né? E agora essa questão da crise econômica ela piora com a pandemia, né? Essa situação a gente vê ela se agravar drasticamente com a pandemia, né? Não foi a pandemia, nossa economia não pode ser apontada que entrou em crise graças à pandemia apenas, não é isso, mas ela vai ser agravada sim com a pandemia.